Olá, nono ano. Vamos fazer aqui uma revisãozinha bem rápido com a tia de vocês, para vocês relembrarem algumas coisas importantes para a prova de amanhã, tá bem? Então vamos lá. Primeiríssimo tópico. Tia, por que que as independências na África aconteceram depois de 1945? O que que influenciou nesse processo? Então foram 4 influências. Primeiramente, a Segunda Guerra Mundial, que acabou trazendo os africanos para aquele lugar de reflexão, em que eles passaram a pensar: nossa, eu estou ajudando os meus próprios dominadores a lutar contra o Hitler lá na Europa, enquanto aqui na África eles fazem a mesma coisa com a gente. Então, isso foi uma influência também ali no início das lutas de independência. Guerra Fria. Outra influência, Estados Unidos e União Soviética estavam ali, ó, ajudando esses países a se livrar, né, das garras dos países europeus para poder eles chegarem e dominar aquela região ali como sua área de influência dentro do contexto da Guerra Fria, tá? Vocês sabem que na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estavam disputando áreas de influência, territórios. E as ideias aqui do panafricanismo e do panarabismo. Essas 4 coisas influenciaram ali no início do processo de luta pela independência. Aqui ao lado temos os países africanos, né? A divisão aqui da África, que foi feita pelos europeus. Aqui temos em cinza, Etiópia e Libéria, que nunca foram dominados. Aqui em cima, ó, temos Marrocos, Tunísia e Argélia, colônias francesas. Temos as colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, aqui do ladinho, perto da Guiné. Então, temos que ter essas noções aí, um pouquinho da localização desses países que nós vamos estudar ao longo do capítulo. Aliás, que nós estudamos ao longo do capítulo. Na próxima página, nós temos o quê? Temos as colônias portuguesas aqui na África, tá? Então, quais foram as colônias portuguesas que nós estudamos? Foram Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Nas 3, nós vimos que os países formaram partidos políticos e também nos 3 países a população teve que recorrer à luta armada para poder conseguir alcançar a independência, porque Portugal não estava querendo dar. Aqui temos Amílcar Cabral, ó, um nome importante da luta pela independência lá na Guiné-Bissau, né? E aqui temos as colônias espanholas, Saara Ocidental e a Guiné Equatorial. O Saara Ocidental, infelizmente, depois da independência em relação à Espanha, acabou sendo dominada pelo Marrocos e a Guiné acabou se tornando uma ditadura. Aqui temos Tunísia, Marrocos e Argélia. Como eu falei para vocês, Tunísia e Marrocos tiveram, digamos, entre aspas, né, um processo de independência mais tranquilo, um pouco mais pacífico, e a Argélia teve muito conflito, tá? São as 3 colônias francesas que ficam lá no norte da África, lá no topinho, uma do lado da outra. Aqui temos Congo, Ruanda e Burundi. Congo, que era muito interessante para os belgas por conta do marfim e da borracha. Ruanda e Burundi, que nem eram da Bélgica, eram da Alemanha, né? Passaram a ser da Bélgica depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha teve seus territórios todos tomados. Aqui atrás temos as colônias inglesas, Nigéria, Serra Leoa e Quênia. Nigéria e Serra Leoa um processo mais tranquilo, Quênia um processo mais violento. África do Sul, temos o país do apartheid, onde Nelson Mandela é a grande figura que lutou contra esse regime de segregação racial chamado apartheid. A África do Sul também foi dominada pelos ingleses, tá, gente? Aqui o nosso texto sobre Nelson Mandela, que trabalhamos em sala. E vamos chegar nas colônias asiáticas. Nós estudamos quais? Índia, Vietnã e Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui ao lado, na página que ainda não apareceu, vamos esperar a bonita aparecer aqui. Pronto. Nós temos independência da Índia. Vocês sabem que na independência da Índia, a tia falou para vocês que 2 grupos se formaram para lutar por essa independência, o Partido do Congresso e a Liga Muçulmana. O Partido do Congresso foi o partido que abrigou o nosso famoso Mahatma Gandhi. Gandhi foi o cara da paz, um dos líderes do processo de independência na Índia que lutou
de uma maneira pacífica. O método dele era desobediência civil, que consistia na prática do jejum, passeatas não violentas, nos boicotes a empresas inglesas, que era o dominador da Índia, e assim eles conseguiram alcançar essa independência da Índia. No entanto, a Índia ela perdeu uma partezinha dela que se transformou no Paquistão. Na próxima página temos a Coreia. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul antes eram uma só Coreia, né? Que era dominada pelo Japão. Depois, né, dessa independência em relação ao Japão, elas acabaram se dividindo em duas devido à influência do socialismo e do capitalismo ali naquela região. Em um contexto de Guerra Fria, né? O Norte acabou invadindo o Sul, né? Porque não aceitava essa separação. O Norte queria a união, digamos assim, das Coreias. E aí o Sul e o Norte acabaram entrando em guerra, né, por conta dessa invasão. Depois o Norte saiu, né, do Sul, mas a divisão continuou, né, continuaram sendo dois países separados, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui ao lado temos o nosso querido Vietnã. O Vietnã era colonizado pela França. Depois que a França saiu também, chegou a essa região Estados Unidos e União Soviética, né? Para ter as suas áreas de influência ali no norte e no sul. União Soviética influenciando ali o norte, Estados Unidos o sul. E se formou no norte um grupo chamado os Vietcongs. Os Vietcongs, eles eram um grupo armado lá do Vietnã do Norte, que queria unir de novo, né, o território do Vietnã. E aí os Estados Unidos acabou ajudando o sul nesse processo. E o sul acabou entrando em guerra com o norte, né? O norte acabou entrando em guerra com o sul por conta dessa briga, né, dos Vietcongs. E aí, no final da guerra, os Vietcongs acabaram vencendo o poderio militar dos Estados Unidos. Então, os Vietcongs, que eram representantes do Vietnã no norte, acabaram vencendo a guerra e o Vietnã se tornou novamente um só. Tá? Hoje o Vietnã é só um. Qual é a diferença da Coreia para o Vietnã? A Coreia, ela era uma, se dividiu e se manteve dividida. O Vietnã, ele era um, se dividiu, mas depois voltou a ser um, tá? Coreia do Norte, Coreia do Sul eram dominadas pelo Japão, depois passaram a sofrer influência dos Estados Unidos e União Soviética, e o Vietnã eram colonizadas pela França, depois passaram a sofrer influência dos Estados Unidos e União Soviética. E vai ser isso a provinha de vocês, pessoal. Lembrei aqui alguns tópicos importantes, deem uma olhadinha nesse capítulo, leiam de novo, tudo é importante, certo? Que vocês sempre me perguntam, a gente precisa decorar o nome dos partidos políticos aqui de Portugal? Não precisa, tá? É isso, boa prova, beijo.